Bom, eu estou gravando esse vídeo aqui, que vai ser a aula 1, tá? Vai ser, aí, no caso, é o primeiro vídeo dessa disciplina, né, propriamente dita, né, do conteúdo que eu vou passar tá, para essa disciplina. E esse vídeo é o primeiro de vários vídeos que eu vou fazer sobre um dos tópicos que vocês viram no plano de ensino, que é aspectos básicos, né, aspectos técnicos e ambientais das novas tecnologias para a transformação da energia. Tá, então eu vou compartilhar o material, né, que vai estar à disposição para vocês, né, que é uma apresentação, né, alguns slides. Tá, eu vou compartilhar aqui com vocês e eu vou fazer a leitura, fazer alguns comentários em cima desse material. Tá? Então aqui eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui. Por onde começar? Primeiramente, né, quem está nessa disciplina, né, deve ter uma consciência de que existem várias formas de converter energia, várias formas de energia e várias formas de convertê-las. Tá? Então tem energia térmica, energia elétrica, mecânica, química, luminosa e assim por diante. Tá? E junto com elas, né, tem as tecnologias de conversão. Né? Por exemplo, o efeito Joule, que é visto, né, na conversão da energia elétrica e energia térmica. Da mesma forma que tem o efeito termoelétrico, que é responsável pelo o movimento inverso, né, térmica e elétrica, e assim por diante. Tá, aqui eu não vou entrar em detalhes aqui sobre os processos, essas tecnologias, tá? Eu acho interessante falar primeiro sobre o que leva à consolidação, né, no mercado, por exemplo, né, de uma tecnologia de conversão de energia. Tá? Tudo bem que eu vou falar mais sobre tecnologias que envolvem energia elétrica, mas porque é uma forma, digamos, de energia mais de maior valor agregado, tá? Mas eu vou falar muito das outras formas, obviamente, né? Tanto que a disciplina é novas tecnologias para a transformação da energia. Mas precisamos ser realistas, porque embora exista aí uma infinidade de ideias, infinidade de opções de conversão de energia, poucas delas são viáveis economicamente. E algumas vezes não vale nem a pena é, desenvolver assim, pesquisas, tá visto aí. Depende muito da situação, né? Visto que tem algumas que não têm perspectiva de comercialização, né? Foi muito sucinto agora, né? Mas com o tempo vocês vão ver essas tecnologias. Mais independente, é que nem falei na aula zero. É importante mostrar para vocês essas tecnologias também por conhecimento, né? Para ver um pouco assim da aplicação, né, dos conceitos que vocês devem ter visto em física, química, termodinâmica, ou o que seja. Tá? Mas vamos lá. O que leva, por exemplo, o empreendedor preferir instalar uma fazenda eólica do que uma fazenda fotovoltaica? Dá um exemplo aí, porque de exemplos o mundo tem um monte, né, de ideias também. Tá? Ideias inovadoras, ou algumas aí que podem parecer ser inovadoras, mas aí tem muitos poréns por trás. Mas uma coisa, vai ter algumas coisas, alguns pontos são muito importantes salientar, como vocês estão vendo aqui, né? Fatores que viabilizam um projeto de geração de energia. Primeiramente, custo de instalação é um dos pontos mais importantes. Tá? No Brasil, como em muitos outros países, de vez em quando há leilões de energia elétrica. Como é que seria isso? Uma gama de empreendedores, né, pode ser individuais ou grupos de empreendedores, eles competem entre si para não disponibilizar, mas oferecer um valor mais baixo para comercialização da energia elétrica. No caso aí, leilão, estou falando de energia elétrica. Então, boa parte dos leilões de comercialização de energia elétrica, eles são assim, os empreendedores competem entre si, independente da fonte. Então, vai ter empreendedor aí que vai oferecer valor ofertado aí para uma suposta futura usina, pequena central hidrelétrica, uma PCH, né? Ou que vai estar competindo junto com o empreendedor de geração, visando a geração eólica.
Claro, são duas tecnologias totalmente diferentes, né, impactos ambientais diferentes, e vai também ter custos diferentes, um vai ser mais competitivo que o outro. Tá? Embora também haja leilões específicos, por exemplo, apenas para fontes renováveis, apenas para, sei lá, geração eólica, o que seja. Mas é muito importante, né? Por quê? Porque o empreendedor, né, vai instalar uma usina, lógico, né, que é como qualquer outro investimento, visando lucro. Então, claro que tudo bem, na hora vai oferecer o menor valor possível, né? Vai competir com os outros, porque o leilão é um leilão reverso, né? Que quem é o típico de um leilão assim que quem oferece o menor valor leva, mas tudo assim tudo muito bem estudado, tá? E vou dizer uma coisa para vocês, o investimento, né, a meu ver, de alto risco, né, por exemplo, com geração de energia elétrica, por quê? Primeiro que, infelizmente, o Brasil não tem uma economia tão estável quanto dos países de primeiro mundo, né? Não há uma previsibilidade tão grande, às vezes até uma judicialização. Tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, mas há também pode ocorrer variações até consideráveis, né, do preço dos insumos. Por exemplo, quando nós estamos falando aí de geração eólica, né, tem lá as pás, a nacelle, dentro da nacelle tem gerador, aí fora isso tem a mão de obra, tem os custos ambientais, o custo do transporte dos equipamentos, o custo da engenharia, enfim. E esses custos podem aumentar. O que acontece, por exemplo, quando é iniciada uma grande obra? Por exemplo, de uma refinaria, né? Que refinaria é uma instalação que as mais modernas, né, no mundo são muito grandes, tem um retorno relativamente baixo, né, segundo alguns especialistas, em comparação a outras indústrias, e com o fato de ser um projeto que exige um alto investimento, dependendo do lugar, né, o preço dos insumos infla, aumenta. Tá? Por quê? Porque tem equipamentos, né, que poucas indústrias, poucas empresas fornecem e disponibilizam. E aí, é uma grande oferta, né, desculpa, uma grande procura com uma oferta muito pequena, a tendência é os preços aumentarem. Não apenas dos insumos, mas também o custo da engenharia, né, do terraplanagem, construção, enfim, né, projeto. E não é muito diferente na geração elétrica. Então, assim, o grande risco de empreender em um grande projeto é que a tendência é dos preços, do custo final do projeto, né, tornar-se bastante instável. Aí, diferente do que acontece se alguém empreender com um investimento pequeno, uma instalação menor, junto com outros que vão fazer aí instalações similares, mesmo que não seja no mesmo estado, na mesma região, né? Por exemplo, nos últimos anos, assim, os últimos anos, desde há um pouco mais de 10 anos atrás, né, houve um aumento considerável nos investimentos em geração eólica e agora mais recente em fazendas fotovoltaicas. Tá? Então, essa grande procura, né, por empreendedores por esses equipamentos tornou-se possível devido ao aumento da cadeia produtiva, do aumento da produção desses equipamentos, mesmo que não sendo no Brasil. Mas vamos lá, voltando a esse tópico aqui, custo de instalação. Aí que vocês estão vendo, né? O valor monetário pela potência. Porque estão falando de instalação, é isso, tá? O valor pela potência. O que nós temos deparado, basicamente? Na grande maioria dos empreendimentos já existentes, prontos ou em construção, ou em implementação, ou em projeto, aqueles que a grosso modo, tem viabilidade econômica, quando o custo de instalação é alto, geralmente o de operação e manutenção é mais baixo ou vice-versa. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, uma hidrelétrica de grande porte, até mesmo uma de PCH ou central geradora hidrelétrica, o que seja, o custo de instalação é alto, mas de operação e manutenção é bem mais baixo, são bem mais baixos. Tá? Por exemplo, numa hidrelétrica, as hidrelétricas, elas têm, com o passar do tempo, o custo de instalação tem sido cada vez, os custos têm sido cada vez mais altos. Por quê? Porque há um grande custo não apenas da engenharia, dos projetos que muitas vezes são instalados em regiões remotas, mas também tem o custo da compensação ambiental,
está exigida, né, pelos órgãos competentes e muitas vezes alcançando aí 20 e até mesmo 30% do custo da obra. O custo, por exemplo, né, de remanejamento de pessoas, construção de casa, de novas casas, às vezes até construção de uma nova cidade. Tá? No Brasil, isso já aconteceu, por exemplo, a usina de Sobradinho, que fica no Rio São Francisco, lá na Bahia, lá em torno, se não me engano, década de 70, ela foi alagada, né, formou aí um dos maiores lagos artificiais do mundo, alagou três cidades, e que na época, somando, dava uma população de 50 mil atingidos. Então, foi necessário a construção de novas cidades, né, muitas vezes aí com melhores infraestruturas, né, do que as antigas, e novas estradas, às vezes novas ferrovias, pontes, novas benfeitorias. Tá? Tinha uma época que esses custos eram baixos, ora por menores exigências governamentais, ora porque os empreendimentos eram menores. Mas, por exemplo, a usina de Três Gargantas, que atualmente é a maior do mundo na China, foi construída, o lago formado, lagou uma região onde moravam 2 milhões de pessoas. Então, houve um processo aí enorme de remanejamento, algo que o Brasil não teve, né? Não chega nem aos pés. Então é isso, tá? Da mesma forma, geração, por exemplo, termoelétrica, gás natural, o custo de instalação é bem mais baixo que a hidrelétrica, mas tem o custo, né, de operação que inclui o custo do próprio combustível, ao passo que a hidrelétrica, né, matéria-prima é gratuita, no caso a água. E aí cabe essa mesma situação, por exemplo, geração fotovoltaica, cujo custo de instalação ainda quer dizer, tem diminuído bastante o preço nos últimos anos, né, mas em compensação, né, o insumo é gratuito, no caso o sol. E aí tem a manutenção também, né, mas em geral a manutenção é mais barata do que a operação, mesmo em equipamentos rotativos, onde o desgaste é grande, turbinas em especial, turbinas e geradores, turbogeradores, e quando se trata aí da presença de processos de combustão, que os desgastes são altos, né, tanto em queimadores quanto em caldeiras. E esse aqui são os valores. Operação e manutenção é em cima da energia gerada. Então, por isso que está o valor monetário pela energia. Tá? Aquela mesma unidade que vocês veem na conta de luz. Tá? Então, o custo de instalação é em cima da capacidade de geração de energia, que é potência, porque potência é igual a energia sobre período de tempo. Né? E esses aqui, a meu ver, são os dois pontos, um dos dois pontos mais importantes para analisar, né, a viabilidade econômica de um projeto. Tá? Infelizmente, né, depois de bater o martelo, pode ser que daqui a alguns anos esse empreendimento não se torne tão viável. Por isso que os leilões de energia, eles têm o dever, né, de oferecer uma certa segurança. Quando, por exemplo, há um leilão de geração de energia, porque existem várias formas de comercialização. Como é que funciona esse leilão? Como falei, o empreendedor oferece o valor mais baixo e se ele vence, ele tem um contrato de fornecimento aí a longo prazo. Só de curiosidade, tá? Não precisava falar aqui, mas é bom falar. Para quem não sabe do assunto, existem leilões aí cuja nomenclatura está relacionada ao período de latência. Como seria esse período de latência? Que período entre assinar o contrato e o fornecimento e o início do fornecimento da energia elétrica. Então tem leilões A-2, A-3, A-5, assim por diante. O que é esse A menos alguma coisa? Esse alguma coisa daqui a alguns anos você vai iniciar o fornecimento de energia elétrica. Vamos supor aí um A-2. O A-2 é mais adequado para projetos de pequeno e médio porte, podemos dizer, e aqueles projetos com instalação mais rápida. Tá? Como, por exemplo, empreendimentos não muito grandes na geração eólica e fotovoltaica. Tá? Só que, claro, tem alguns casos, infelizmente, né, de empresas que elas não conseguem fornecer energia elétrica no período estabelecido por os principais motivos: dificuldade de licenciamento ambiental e, às vezes, falência de pelo menos uma das empresas interessadas, ou também, né, esqueci de falar, dificuldade de obtenção de
recursos financeiros, empréstimos, junto ao BNDES, por exemplo, por causa de alguma pendência jurídica, enfim, ou por causa de algum projeto anterior que teve algum empecilho, não foi concluído, enfim. Então tem as pendências jurídicas, financeiras e até demora, né, no licenciamento ambiental. Então, muitas vezes essas empresas, né, além de elaborar os projetos, né, de engenharia econômica, inclusive, né, não apenas a implementação dos projetos, né, apontar os aspectos técnicos, eles têm que ter a consciência do que algumas obras não podem ser feitas em qualquer lugar. Tá? Então, ninguém vai meter a cara, por exemplo, de querer participar de um leilão de uma central hidrelétrica para ser instalada perto de um reserva indígena, quilombola, ou de uma reserva ambiental. Então, claro que eles querem aí a maior segurança jurídica possível, porque já aconteceu de certos empreendedores adquirirem equipamentos para a instalação de centrais hidrelétricas, isso na década de 80, e até hoje elas não foram implantadas devido aí a restrições ambientais. Né? Esse exemplo que não vou falar o nome, né, mas pelo menos eu sei de um lá no estado de São Paulo que a intenção era ser instalado em uma reserva ambiental. Aí já fica mais difícil. Às vezes esperando, né, a boa vontade de algum político, de algum burocrata, enfim. E aí, já estou antecipando aqui, né? Aprovação por órgãos competentes mediante estudos e relatórios de impacto ambiental. Então, por exemplo, eu vou instalar uma fazenda eólica. Vai instalar uma fazenda eólica, né? Aparentemente ela é mais simples, mais fácil. As exigências ambientais possivelmente são menores. Ok, tudo bem, né? Mas nesse caso específico, tem que ver se não está instalado é próximo de como é que se fala de local onde há um grande número de aves, né, perto de um santuário de aves, porque placas fotovoltaicas são espelhos, né, pode ocorrer aí reflexão dos raios que pode causar incômodo até morte deles. Né? Não é só tanta coisa que a gente tem que pensar, né, inclusive nisso. Mas tem outros empreendimentos que são muito mais delicados, né? Como falei, das hidrelétricas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né, dos impactos ambientais de cada um dos empreendimentos, né? Isso aí acho que tem que vir aí de vocês aí de outras disciplinas, mas não podem ser esquecidos, né? Geração eólica tem lá seus problemas também. Nada é 100%. Qualquer atividade humana gera impactos negativos. Né? E aí cabe aos órgãos competentes fazer as análises, primeiro, do relatório ambiental preliminar, né, que é o primeiro relatório, também chamado de RAP, tá, onde vai ser estimado aí os possíveis impactos, impactos ao solo, presença da flora, né, as principais espécies, né, que podem ser atingidos. Por exemplo, vai instalar uma hidrelétrica no rio, vai causar impacto aí, né, no que tange aí a piracema, né? Então, os peixes, como é que os peixes vão subir para a montante para desovar? Tem que instalar escadas permitida a passagem deles, beleza? É. É, a falta, digamos, de sinceridade, né, a omissão, né, de certos impactos que contribui para a reprovação de muitos relatórios ambientais, né? Aí tem o estudo de impacto ambiental, né, isso aí já do impacto durante a construção e outro relatório, o RIMA, né, que é o relatório de impacto do meio ambiente, já considerando aí a operação, tá? Então, porque muitas vezes tem empreendimentos que a construção não causa tanto impacto, mas a operação causa. Por exemplo, a termoelétrica. O impacto na sua construção, muitas vezes, é o ruído localizado, pontual, né, da instalação das máquinas, revolvimento do solo, terraplanagem, o que seja, né? Mas aí talvez aí muitos vão pensar, o principal impacto é a emissão de gases, isso aí já durante a operação. Algo que na hidrelétrica, a meu ver, o impacto é bem maior durante a construção, embora exista um impacto considerável durante a produção hidrelétrica, pensando principalmente aí na Piracema. Então, cabe aos órgãos competentes analisar esses relatórios, verificar se há uma omissão ou se há um erro aí
de informações, né, valores, o que seja, porque muitos dos impactos, por limitações técnicas, eles não são abordados ou são subestimados, tá? E aí, especialistas, né, dentro dos órgãos governamentais, eles vão aprovar ou reprovar ou aprovar com restrições, tá? E a partir daí, fazer as devidas correções. E a partir daí, fazer as devidas correções dentro do projeto, tá? Por exemplo, recentemente foi construída a usina de Belo Monte, lá no Rio Xingu, estado do Pará. Lá tem diversas implicações ambientais sérias. E muitas vezes tem que assinar termos de ajustamento de conduta, isso já durante a operação, tá? Devido aí a problemas ambientais que podem ter surgido, que foram previstas ou não. Se não foram previstas, ou foram previstas, mas não foram mitigadas, tá? Isto é, não foram, a diminuição dos impactos não foi concretizada. Então, tem lá os especialistas contratados pelas empresas empreendedoras e também especialistas dentro dos órgãos ambientais. E entre eles estão engenheiros, geógrafos, geólogos, ecólogos, engenheiros ambientais, biólogos, entre outros, e químicos, químicos ambientais, entre biotecnólogos, dependendo do caso, né, entre outros especialistas. Tá? Que mais? Claro que a aprovação dos órgãos competentes também tem uma certa influência política, então dependendo, né, do governo em questão, né, pode ser aprovado ou não. Tá? Quais órgãos, quais esferas estão esses órgãos competentes? Aí depende. Se for, por exemplo, um empreendimento que causa impacto apenas no município, possivelmente a pessoa só vai, os empreendedores vão entrar em contato com os órgãos municipais, né? Que pode ser, por exemplo, uma pequena fazenda eólica, né? Desculpa, fotovoltaica, eólica talvez, né? Mas aí grandes fazendas já é algo mais complexo. É onde eu quero chegar. O impacto deve ser apenas ou dentro do município, ou dentro do estado, ou fora dos limites aí de um estado, pegando mais um estado, tá? Por exemplo, se a obra for no mar, aí tem que entrar em contato não apenas com o governo federal, mas com a Marinha, com vários institutos federais. Se for ter impacto a partir de uma certa altitude, dependendo do local, tem que entrar em contato até mesmo com a aeronáutica, se for pensar aí uma obra perto de um aeroporto. Se for perto de uma reserva indígena, até entrar em contato com a FUNAI, e assim por diante, tá? Se me engano, mais para frente tem um vídeo que fala aí sobre exemplos aí de órgãos que devem entrar em contato, além de entrar em contato, óbvio, né? Estou falando de leilão junto com a Agência Nacional de Energia Elétrica, Operador Nacional do Sistema, ONS e assim por diante, né? Bom, impactos ambientais, quais são eles, né? Poluição do solo, água, ar, visual sonora. Claro que os projetos estão ficando cada vez mais modernos também pensando aí na diminuição dos impactos ambientais, embora, né, a maior parte das pesquisas visam aí aumento da eficiência energética, diminuição dos custos de operação, e assim vai, né? Mas aí tem também a minimização dos impactos negativos, né? Por exemplo, instalar uma turbina a gás mais eficiente, visando aí também uma menor emissão. Ok, ou uma hidrelétrica, né, que cause menos impactos, alague áreas menores, beleza? Né? Mas naquele lugar específico não tem como instalar uma usina reservatória, tem que instalar uma usina fio d'água, cuja área alagada é menor. Pensando nisso, porque está perto de alguma reserva ambiental, ok? Ou instalar uma usina como a de Santo Antônio e a de usina de Giral, lá em Rondônia, que são usinas com variação altimétrica baixa, né, com geração de energia mais pela correnteza da água do que variação altimétrica, ok? E assim vai, né? Há disciplinas, né? Há disciplinas que eu falo sobre esses impactos caso a caso, tá? Por exemplo, energia, engenharia e meio ambiente, por exemplo, eu falo sobre os impactos de cada um deles, né? Só para não ficar muito cansativo esse assunto aqui.
O que é fator de emissão? Mais para frente, né, explico com mais detalhes, com exemplos, que são índices, né, valores que às vezes devem ser atualizados e que consiste no quanto que é emitido de gases como o CO2. Mas sabe-se também, né, que o CO2 não é o único gás. Existe também o gás metano, hexafluoreto de enxofre, entre outros, né, que segundo alguns especialistas, né, não todos, porque há quem discorde, né, causa aí agravamento do efeito estufa. Então dá para fazer um cálculo assim, toneladas de CO2 equivalente. Né? O que seria esse equivalente? A soma das emissões de cada um dos gases multiplicado por seus diversos fatores de emissão. Por exemplo, CO2, se o dióxido de carbono é 1, metano é 21, hexafluoreto de enxofre não lembro, acho que é 16.000, e assim por diante. Por energia elétrica gerada, pode ser quilowatt-hora, megawatt-hora, o que seja. E aí os menores fatores de emissão estão em países onde a matriz elétrica, dando exemplo da elétrica, são mais limpas. Por exemplo, uma hidrelétrica. Um país como a Noruega ou o Paraguai, que tem matriz elétrica 100% hidrelétrica, os fatores de emissão tendem a zero. Ao contrário da África do Sul, por exemplo, que a matriz é predominantemente a carvão, que aí vai ter um fator de emissão muito maior. Tá bom? Uma coisa muito importante, né? Por que eu coloquei isso aqui? Aspectos tecnológicos e disponibilidade de tecnologia nacional, que às vezes, dependendo do país, há uma dificuldade de importação de equipamentos. Ora, por questão assim de lei por exemplo, como tinha no Brasil na década de 80, né, visando a proteção do mercado nacional, né, só que a grande desvantagem de proteger o mercado nacional em detrimento dos equipamentos vindos de outros países, né, é que não há uma atualização tecnológica mais difícil, culminando principalmente aí no aumento do custo do produto nacional. Mas, em compensação, muitos dos equipamentos, muitas das soluções, né, são produzidas no Brasil. O Brasil tem uma certa autonomia, como, por exemplo, soluções voltadas a hidrelétricas de quaisquer portes. Então, no Brasil, há indústrias, empresas de projeto e montagem, de confecção e montagem de turbinas hidráulicas de grande, médio, pequeno porte, geradores com o mesmo fim, condutos forçados, comportas e assim por diante, né? Atualmente também há um parque industrial consolidado de soluções para geração eólica, mas em compensação, termoelétrica, a combustível fóssil, termonuclear e fotovoltaica não. Aí o domínio é muito menor. Se for pensar, por exemplo, termoelétrica queimando biomassa, o Brasil tem algumas empresas aí que produzem, né, caldeiras, turbinas a vapor. Até aí o Brasil tem uma certa autonomia, visto que o mercado é grande, né? Porque, por exemplo, há quase 400 usinas sucroenergéticas no Brasil, fora algumas dezenas que queimam outras biomassas. Então, tem o mercado para tal. O que é diferente, por exemplo, se tratando aí de termoelétrica a gás natural, tá? Onde geralmente o Brasil compra, né, adquire as turbinas a gás, né, importadas, tudo importado, né? Turbinas e geradores. Nuclear, então, nem se fala, né? Não tem, o Brasil não é um dos países que produzem soluções para esse tipo de empreendimento, né? Então, boa parte dos equipamentos são importados, até mesmo as empresas de engenharia de montagem, instalação, controle de qualidade e segurança vêm do exterior. Tá? Mercado mais restrito. Carvão também, porque existem poucas usinas a carvão no Brasil. E assim vai, né? Então, é interessante, né, na medida do possível, dar prioridade a empreendimentos onde há uma maior facilidade na obtenção dos equipamentos, também evitando aí contato com a Receita Federal. Aí também, né, você vai comprar equipamento exterior, né, tem que pensar no tempo, né, do transporte, desembaraço alfandegário no país, exportador e no Brasil. Tá? Então, na medida possível, procura se simplificar as coisas. Por exemplo, na geração eólica, né, as turbinas estão ficando cada vez maiores e a tendência é construir fábricas de pás mais próximas ao mar, ou no interior, mas desde que tenha acesso fácil ao mar, para facilitar a logística. Então tem que pensar nisso também. Que mais?
quando fala disponibilidade de tecnologia nacional, né, às vezes nada impede de um governo, né, do governo da ocasião, né, por exemplo, federal, né, porque a Agência Nacional de Energia Elétrica é federal, é, dá prioridade, é um pouco político também, mas dá prioridade à geração, à tecnologia de geração que tem equipamento até mesmo 100% nacionais. Nada impede de aplicar essa cláusula. Pensando, geração de empregos, tanto na construção quanto na engenharia, né, na montagem, no comissionamento também, né? Comissionamento seria lá o processo entre a construção e o início da operação, né? Os testes, enfim, né? A geração, assim, digamos, preliminar. Tá? Bom, é um assunto longo, né? Porque, claro, cada um tem suas tem uns que são entusiastas a determinadas tecnologias, tem gente que acha que convém instalar, por exemplo, mais usinas nucleares, né? Então, é um assunto que dá muito pano para manga, né? Tanto que já passou vários minutos e ainda não saí desse slide aqui. Vamos para o outro. Logística e estrutura de instalação, operação e manutenção favoráveis, né? Por exemplo, não no Brasil ainda, mas vários países estão com projetos de geração eólica offshore. O que é isso? Instalar usinas eólicas no mar. A vantagem, não precisa ter caminhão passando por morros, desfiladeiros, estradas de difícil acesso, estradas cheias de curvas, subidas e descidas para levar paz. Porque se é no mar, embarcação. O grande problema, a manutenção torna-se mais cara devido à presença da maresia e também porque às vezes é necessário ter pessoas indo nas usinas, né, para efetuar alguma manutenção. Claro que a tendência, né, é fazer tudo remoto, mas chega um momento que tem que trocar algum equipamento, não tem jeito. É algo semelhante a uma plataforma de petróleo, mesmo que a tendência é ter plataformas mais automatizadas, às vezes é necessário alguma pessoa fazer a manutenção. No caso aqui da geração eólica, chegar lá, uma embarcação chega no local, sobe aquela torre lá, dezenas de metros de altura, e essas torres não tem elevador, é tudo na base da escada, né, na pernada mesmo, troca de óleo, verificação aí se tem algum ponto superaquecido, às vezes tem algum ponto aí que pode causar até um risco de incêndio, enfim, né, porque às vezes acontece incêndio de geração eólica também. Tá? Então, assim, claro que você vai fazer o projeto, você tem que pensar, eu vou conseguir levar os equipamentos? É possível que alguém vá lá no local e faça a manutenção de vez em quando? Mesmo com presença de sensores, ser tudo automatizado, em um local pré-estabelecido, verificar aí a rotação dos equipamentos, a dinâmica o funcionamento, né, o desempenho dos equipamentos. Porque, por exemplo, na Noruega já existe uma empresa e que já faz remotamente o serviço das torres de controle de aeroportos. Então tem lá acho que pelo menos até onde eu sei, 2 aeroportos cujo controle aéreo é feito remotamente, não na torre que tem nos aeroportos, mas no local mais distante. Tá? No caso da geração de energia, né, elétrica, no caso, até mesmo produção de petróleo e gás, por parte das plataformas offshore, no meio do mar, já existe uma estrutura remota. Tá? Mas mesmo assim, tem essas dificuldades aqui. Tá? Disponibilidade de insumos e intermitência. É óbvio, né? Você vai desenvolver um projeto, você tem que ter certeza que vai ter insumo. Por exemplo, uma hidrelétrica. Quando vai construir uma hidrelétrica, geralmente ele faz o levantamento aí da vazão, né? O histórico. Levanta o histórico. Quanto maior o período, melhor. Eu, por exemplo, já fiz estágio numa multinacional francesa que mexe com hidrelétricas, já vi histórico de 50 anos. Um empreendimento que teve no Panamá, América Central. 50 anos. Então,
Claro que depende da boa vontade do poder público e colocar equipamentos, né, no caso aí, medidores de vazão. Claro que há 50 anos atrás, ou até mais, né, porque faz tempo que eu fiz esse estágio, alguém deve ter pensado, eu vou colocar medidores de vazão, não pensando em hidrelétrica, mas pensando aí em desenvolvimento de atividades econômicas diversas, podendo ser a água para irrigação, saneamento, o que seja. Então, ela faz o levantamento aí e monta aí um histórico, é uma planilha, né? Medidas aí diárias, mensais, e diárias que para hidrelétrica de grande porte não é tão interessante, mas pelo menos mensal, anual, óbvio, né? Por que mensal, né? Porque na grande maioria dos países do mundo há uma variação muito grande, né, de pluviosidade, regime hídrico, etc. Né? No Brasil, por exemplo, uma parte do território brasileiro chove mais no verão que no inverno, então, obviamente, tem mais água nos rios, né, no verão que no inverno. E aí faz o levantamento e, a partir daí, faz aí o projeto do lago artificial e também estima aí a potência do conjunto aí turbogerador, né? Dos conjuntos turbogeradores. O que é intermitência? Intermitência é a situação que acontece principalmente em energias renováveis, né? Com exceção da geração, com exceção da geotermia, e que há uma variação do fornecimento do insumo, na hidrelétrica, no caso da água, e no caso das termoelétricas queimando biomassa, né? Muitas vezes é o resíduo agrícola, o resíduo agroindustrial, aí vai depender muito da safra, daquela matéria-prima, né? Por exemplo, no Brasil, né, mais comum sem dúvida, uh, cadeia sucroenergética, bagaço de cana. Então, por exemplo, na região centro-sul do Brasil, a plena safra vai de março, abril, dependendo do lugar ou da usina, até dezembro. Então, espera-se a disponibilidade do bagaço nesse período, a não ser que a empresa faça aí um acúmulo, né, desse bagaço para ser usado na entre-safra, que aí, se devidamente bem planejado, consegue gerar energia elétrica, inclusive na entre-safra, né, na maior parte do tempo. Mas intermitência é isso, é a dependência natural das matérias-primas. Água, sol, né, porque geração fotovoltaica não tem, obviamente não tem à noite, então você vai fazer o projeto para gerar apenas durante o dia. Eólica, que é algo mais radical, porque é uma variação muito rápida e muito grande da velocidade dos ventos e por consequência da energia elétrica gerada. Isso é intermitência. Nos próximos vídeos eu vou colocar alguns exemplos bem bacanas. Dependendo do empreendimento, você tem que pensar também no descomissionamento assim que terminar sua vida útil. Na geração eólica, não, desculpa, fotovoltaica, a meu ver, a única preocupação que se deve ter é com o que fazer com as placas ao jogar fora, do que é o material composto por misturas de substâncias, é uma tecnologia bastante avançada e uma reciclagem muito difícil. Talvez o pior caso, na minha opinião, é a questão do descomissionamento de tecnologias nucleares, de usinas nucleares. E quando eu falo descomissionamento, não é apenas desmontagem e descarte adequado dos equipamentos, mas também a recuperação ambiental. Se uma nuclear foi instalada numa praia, então desativa ela, tal, destrói a usina, faz todo o descomissionamento e o local volta a ser uma praia. Impactos econômicos, isso aí também envolve até questão política, às vezes o político dá prioridade, ora por lobbies, porque recebeu financiamento de campanha, pode acontecer também, ora porque aquele empreendimento vai gerar mais empregos, mais renda do que o meio desse empreendimento do que o outro. Por exemplo, geração fotovoltaica. Durante a sua operação e manutenção, a geração é muito pequena. É bem maior durante a sua construção, seu projeto. Só que mais para frente eu vou falar para vocês, né, mostrar para vocês que por potência instalada energia elétrica gerada, a geração renovável, inclusive biocombustíveis, né, geram muito mais do que geração não renovável. Tá? Nos próximos vídeos vocês vão ver. Impactos sociais, empregos diretos e indiretos, né,
geração fotovoltaica, né? Desde instaladores elétricos até engenheiros, tecnólogos, né? Impactos econômicos, é aquela história. Você vai fazer o investimento no local, tem que comprar os equipamentos. Para onde vai o dinheiro? A empresa é local? A empresa está em outro país? Né? E para onde vai o dinheiro, né, do investimento? Para o mercado local, por causa dos salários. Porque exige insumos também fornecidos localmente. Ok. Por exemplo, construção de uma hidrelétrica vai precisar de areia, brita, cimento produzido no próprio estado. Pensando nisso. Algo que na usina nuclear já é um pouco mais difícil, porque muitos dos insumos vêm do exterior. O que é curva de aprendizagem? É um conjunto de... São gráficos, são curvas, e que mostra a evolução do custo do empreende de uma tecnologia, geralmente mostrado quando ela está em queda. Por exemplo, geração fotovoltaica, o seu custo tem diminuído nos últimos anos, então a curva é decrescente. E aí até uma perspectiva, né, levando inclusive em consideração histórico. Então, perspectiva de uma queda maior, isso depende muito do avanço tecnológico dos materiais, das soluções de engenharia. Eficiência energética nada mais é do que energia final convertida sobre energia inicial consumida. Se for, por exemplo, 40%, para gerar 4 unidades de energia, precisou de 10 da anterior. Tá? Ou exergética, para quem já fez quem estudou termodinâmica sabe, né, que tem que a energia é igual a exergia mais a energia. Exergia seria aquela parte da energia que é destruída, que é aproveitada ou destruída, porque a gente fala, né, que a energia não é destruída, ela é convertida, mas não é destruída. Exergia não. Então aquela energia realmente útil, né? Por exemplo, eletricidade é exergia pura, eletricidade. Agora, aquele grande volume, por exemplo, vapor de água, uma grande vazão, mas a uma pressão e temperatura um pouquinho acima da temperatura e pressão ambiente, já é uma energia de baixíssima qualidade. Aí já praticamente não tem tanta utilidade. Então vamos colocar que a energia é bastante baixa. Bom, eu não vou explicar em detalhes, né? Exergia se desenha em termodinâmica, mas eficiência energética é muito interessante falar. Por quê? Porque para gerar energia, uma forma de energia, você precisa da outra. Será que eu preciso de muitos recursos para gerar um tanto de energia? Claro que a tendência e eficiência é sempre aumentar com os avanços tecnológicos dos equipamentos, do melhor aproveitamento dos recursos naturais e também com a reforma, né, que é repotenciação, porque com o tempo, né, os equipamentos já existentes eles começam a sofrer danos naturais do processo de operação. O que é análise do ciclo de vida? É todo um conjunto de estudos, né, que aborda aí, né, a confecção, né, de um produto, a elaboração de um processo e seus impactos, diretos e indiretos. Consumo de água, consumo de recursos naturais, energia elétrica, o que seja. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas é muito interessante, né, porque dá para fazer uma análise do ciclo de vida da energia elétrica proveniente de uma hidrelétrica ou de uma fotovoltaica. Aí da fotovoltaica vocês vão ver que o impacto é muito grande na produção das placas, dos módulos, isso na indústria. Grande consumo de energia, água, recursos naturais, né, metais, materiais dos mais diversos. É só para dar um exemplo. Fator de capacidade, vocês vão ver mais para frente o que é isso. É a relação entre a energia elétrica realmente gerada sobre a energia elétrica gerada se aquele empreendimento estivesse com em 100% da sua capacidade, 24 horas por dia, 365 dias por ano. O que isso não acontece. É um cálculo, né, cálculo de divisão, né, que vai de 0 a 1. 0, fator de capacidade mínimo, quando o empreendimento está totalmente parado, em um determinado período de tempo. E fator de capacidade 1, se está produzindo a plena carga naquele período. É muito comum ver fator de capacidade, né, e o período anual. Aí você nunca vai ver fator de capacidade igual a 1. Você pode, às vezes, ver fator de capacidade próximo a 1 quando é período muito curto, questão de, dentro de 1 minuto, por exemplo. Tá? Por exemplo, geração eólica, você vai ver uma variação muito grande.
Por exemplo, se for no período que está ventando muito e o período diminuto, pode ser que seja igual a 1. Mas quando não tem vento, quando as pás estão paradas ou rotacionando tão baixo que não consegue gerar energia elétrica, né? Por exemplo, geração fotovoltaica à noite, o fator de capacidade é igual a 0, mas no meio do sol do meio-dia, o fator de capacidade está lá em cima. Isso aqui, esse penúltimo tópico é pensando principalmente na geração hidrelétrica, mas pode ser usada nas demais. Área direta e diretamente culpada pela potência instalada ou energia gerada, né? Então, tem lá usinas, como por exemplo, Balbina, estado do Amazonas, né, que formou uma área alagada muito grande, embora a energia elétrica gerada é baixa. Por exemplo, a usina de Itaipu, a área alagada acho que é um pouquinho maior que Balbina, mas gera muito mais. Então, o impacto por potência instalada ou energia gerada, né, é muito menor em Itaipu. Geração de resíduos ou subprodutos. Tá? É um impacto ambiental grande dependendo da situação. Por exemplo, vou queimar bagaço de cana. No máximo 2% do bagaço de cana vira cinzas, então você tem que dar destinação para essas cinzas. É aterro sanitário, misturar com concreto, asfalto, o que seja. Tá bom? Por exemplo, vou produzir biogás, mas produzir biogás veio da digestão de resíduos, tem que dar destino aos dejetos. Tá? Mas muitas vezes isso é fácil de solucionar, né? Usa para adubação, água cinza ou água de reuso para irrigação, que seja, né? Neste exemplo. Mas e aqueles materiais que devem ser descartados depois de uso intenso, enfim, né? Troca de equipamentos, materiais, aí tem que ter uma destinação adequada, dependendo da situação, dá até para reciclar. Bom, por exemplo, materiais aí ferrosos, aí a reciclagem é fácil. Já compósitos é muito mais difícil. Tá? Então, são muitos tópicos que devemos levar em consideração, tanto por parte do poder público, quanto por parte dos empreendedores, públicos ou privados. Tá? Claro que muitas vezes uma parte do tempo vai estar direcionado, maior parte do tempo assim, de discussões, né? No desenvolvimento dos projetos, vão estar preocupados com isso aqui, com custos, que tem que ter viabilidade econômica também. Senão o empreendedor vai investir outra coisa, muitas vezes nada a ver com energia elétrica. Tá? Porque também o dinheiro é escasso. Então, esses são os fatores que possibilitam a escolha de ou não de um projeto, né, de uma tecnologia de geração elétrica, por exemplo. Tá bom? Eu vou parar por aqui, né, para o vídeo não ficar muito longo, né, tem outros pontos aí a salientar também, mas aí eu continuo aí nos próximos vídeos. Tá? Se não me engano, vai ser uns 7 vídeos apenas aí sobre aspectos técnicos e ambientais. Tá? Bom, um grande abraço, espera aí eu fazer os próximos vídeos.